em que aqui estamos na presença do Senhor, né? Falando das coisas a respeito de Deus. Estamos aí enfrentando essa dificuldade, essa pandemia, mas para a honra e glória do Senhor, nós estamos aí lendo, transmitindo a palavra, falando das coisas de Deus, e isso tem sido uma bênção muito grande. Nós estamos aí num processo de aprendizado, né? Tudo o que acontece na nossa vida, a gente tem que trazer isso como um aprendizado para cada um de nós. Eu tenho a certeza absoluta que Deus está nos guardando. E Deus nos guarda em todos os momentos. Aqueles que servem a Ele, aqueles que buscam ao Senhor, com certeza Deus está guardando todos aqueles que estão na presença dEle. Nós temos a certeza de que, com certeza, nós vamos passar por essa prova, por esse período probatório, por esse período de dificuldade, mas com certeza Deus está em nossas vidas. Eu quero que você tenha consciência de uma coisa nesta manhã, que Deus está com você. Amém? Precisamos ter um compromisso com Ele. Precisamos estar na presença dEle continuamente, para que Deus possa continuar, estar sempre nos abençoando, né? E com certeza Deus está nos dando vitória a cada dia mais. Eu louvo a Deus, né? Hoje é um dia maravilhoso. Hoje é dia 10 de maio, dia das mães, né? Essas mães maravilhosas, né? Que tanto têm se dedicado, né? E nós temos que homenageá-las. Eu acredito que Dia das Mães é todos os dias, não é só um domingo específico, mas todos os dias elas devem ser reverenciadas, elas devem ser homenageadas, né? Então, esse é um dia especial, né? E eu quero trazer essa mensagem também para todas as mães, né? A mensagem da Bíblia de hoje, a Escola Bíblica Dominical, nos fala sobre o arrependimento, né? Salmo 51, o fato de Davi confessar o seu pecado e se arrepender, e Deus ter misericórdia dele. Eu gostaria, vocês me permitem, né, ler a lição, né, a lição que vai ser falada, comentada no dia de hoje, né? A Bíblia nos fala aqui, ó. Quero convidar a todos, lição de número 6 da Escola Bíblica Dominical. Nós estaremos falando uma mensagem gloriosa, né? Lição de número 6, que nos diz o seguinte: um chamado ao arrependimento, né? O texto de referência, para quem não tem a sua Bíblia, se encontra em Salmo 51, né? Nos diz o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Senhor, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Purifica-me com ensopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Torna a dar-me a alegria da sua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Amém? Essa é a mensagem de hoje. Explanando sobre isso daqui, irmãos, e isso é uma palavra poderosa, porque esse Salmo de 51 ele foi escrito justamente no momento em que Davi ele confessa o seu pecado diante de Deus e suplica o perdão de Deus. Eu quero dizer aos irmãos que ninguém está imune a cair em pecado, mas cair em pecado também ele nos eleva a Deus de uma maneira que nós devemos nos arrepender desses pecados, porque o pecado ele provoca uma fissura, ele provoca uma separação entre o homem e Deus. O versículo 1 ele diz o seguinte: olha, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga de mim as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Nós temos a certeza de uma coisa, irmãos, que Deus ele é misericordioso. Quando na Bíblia nós temos um significado da palavra misericórdia, misericórdia é coração miserável, coração que se compadece das nossas misérias.
Ninguém pode bater no peito e dizer o seguinte: olha, eu sou o melhor, eu tenho condições de superar todas as dificuldades. Ninguém pode falar isso. Ninguém pode falar, olha, eu não estou sujeito ao pecado, eu sou melhor do que os outros. Ninguém pode falar isso. Às vezes, o que nós vemos na palavra do Senhor aqui, que Davi, ele caiu na transgressão no momento de comodismo, no momento em que ele estava fora da peleja. A Bíblia é bem clara, que enquanto seus soldados estavam guerreando, ele estava sossegado na varanda do seu palácio. E quando a mente, existe um adágio popular que diz o seguinte: mente vazia é oficina de Satanás. Quando a mente ela não se ocupa com as coisas de Deus, quando a mente nossa não se ocupa a meditar na palavra do Senhor, a orar, a buscar ao Senhor, ele começa a vaguear em outros pensamentos, outros propósitos que não são o de viver na vontade de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado. Davi, ele caiu num momento de comodismo. Todos estavam na guerra, menos ele. Todos estavam guerreando, mas ele não estava na batalha. Ele estava no palácio e viu a mulher de Urias se banhando, e ali cobiçou essa mulher. O pecado, ele tem as suas consequências, mas ela tem o seu passo a passo. A Bíblia nos diz o seguinte, né? Que nós temos a concupiscência, né? Que é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, que são coisas do mundo. A Bíblia é bem clara, elas são coisas do mundo, são coisas que não são de Deus. O que é a concupiscência dos olhos? É o desejo ardente, é você olhar para algo e você desejar aquilo que não é da vontade de Deus. Então você olha, você observa. E isso aconteceu, inclusive, com Eva no jardim do Éden. A Bíblia nos fala que ela observou e olhou a maçã ou o fruto que era agradável aos olhos. Nem sempre aquilo que é agradável aos olhos é agradável a Deus. E essa concupiscência dos olhos, esse desejo de olhar para algo e desejar algo que não é da vontade de Deus, isso é um perigo muito grande. A Bíblia ela nos diz o seguinte, que nós devemos guardar os nossos olhos. Se os seus olhos te escandalizar, arranca-o e joga-o para bem longe, porque é preferível você entrar no reino do céu sem os olhos do que você entrar com ele ou ir com ele juntamente com os seus olhos contaminados para o inferno. Então nós temos que ter essa consciência, né, de que os olhos, a Bíblia nos fala que é a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Então nós temos a consciência de que se você pecar, você deve se arrepender dos seus pecados. Porque o pecado ele provoca fissura. O pecado ele provoca separação de Deus. O pecado ele provoca um fato de você deixar de sentir algo de Deus na sua vida. Deus abomina, Deus detesta o pecado. Então existe uma guerra constante, né, entre a vida espiritual e a vida carnal. Temos que ter consciência de que nós devemos ser espirituais. Versículo 2 aqui, vamos ler rapidamente. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me o meu pecado. A Bíblia nos diz lá no Salmo 1, né, que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Quer dizer, a mente ocupada com as coisas de Deus faz com que você seja um cristão abençoado por Deus. Faz com que você seja um cristão bem-aventurado. Quando a Bíblia fala bem-aventurado o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, quer dizer, ele tem uma felicidade extrema. Bem-aventurança fala sobre uma felicidade extrema, ou ele é felicíssimo em todas as suas atitudes, em todas as suas ações. Então nos fala sobre uma felicidade plena e contínua. Então quem medita na lei do Senhor está com a sua mente ocupada com as coisas de Deus.
Ele não está preocupado com o conselho de ímpios, ele não está preocupado com fofocas, ele não está preocupado com as intrigas, mas a mente dele está voltada para as coisas de Deus. E talvez o que Davi se arrependeu amargamente aqui foi justamente isso. A mente dele não estava ocupada em meditar na lei do Senhor. Você está ocioso, sozinho, irmãos? Medita na lei do Senhor. Você está sozinho? Vai orar, vai buscar a Deus. Não perca essa comunhão com Deus. Deus é misericordioso, mas quer que você mantenha essa comunhão com Ele. Que a sua mente esteja ocupada para as coisas de Deus. Versículo 3 nos diz o seguinte: porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. O pecado está sempre ao derredor do homem. A Bíblia diz o seguinte, lá no livro de Gênesis, né? Deus fala com Caim dizendo o seguinte: olha, Caim, o pecado ele é como uma fera que está à sua porta. Ou você exerce um domínio sobre isso, sobre essa fera, ou essa fera ela vai te dominar. Quer dizer o seguinte, irmãos: ou você domina o pecado através do poder da oração, através do poder da palavra, através do poder do jejum, através da sua comunhão íntima com Deus, nunca perca essa comunhão, ou o pecado ele toma conta da sua vida e te afasta completamente de Deus. E se você pecar, você deve se arrepender dos seus pecados. A Bíblia é bem clara em relação a isso. Então, ele diz o seguinte: olha, conheça as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Está diante de mim. Mas esse pecado ele não pode exercer domínio sobre a nossa vida. A gente tem que estar longe do pecado. E se pecar, confessa diante de Deus. Senhor, eu errei. Eu preciso retornar ao caminho. Eu preciso retornar aos bons princípios. Versículo 4 nos diz: contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos era mal, para que sejam justificados quando falares e puro quando julgares. Contra ti pequei, Senhor. Era aqui o salmista Davi falando que somente contra ti eu pequei. Fiz o que era mal aos teus olhos. Aquilo que não agradou, não fez parte da tua vontade, Senhor. Então a gente tem que ter consciência de que quando nós pecarmos, irmãos, temos que estar diante de Deus, nos apresentar diante de Deus, para que Deus ele tenha misericórdia de nós e nos perdoe. Para que você retome essa confiança em Deus. Para que você retome essa vida no altar do Senhor. Vamos lá, versículo 6 diz o seguinte: eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Todos nós viemos de uma natureza pecaminosa, mas o grande segredo da nossa vida espiritual é não vivemos no pecado, é não vivemos segundo a vontade da carne. A Bíblia nos diz lá no livro de Gálatas, né? Eu gostaria aqui até de meditar com os irmãos, ó, Gálatas. Vamos meditar em algumas passagens bíblicas. Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, imulações, inimizades, porfias, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, e, como já dantes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, a primeira coisa que Deus fala aqui, que as pessoas que praticam as obras da carne, que são impureza, lascívia, glutonaria, inimizades, prostituição, idolatria, inveja, heresia, isso são obras da carne. E tudo isso é o que faz parte do mundo que nós estamos vivendo. E quem vive na prática dessas coisas, eles não herdarão o reino dos céus.
Nós temos que ficar bem atentos em relação a isso. A nossa vida ela não pode ser uma vida entregue às obras da carne. Nós vemos através da palavra do Senhor, o apóstolo Paulo já falando e nos alertando em relação a isso. Se você é um homem espiritual, você tem que viver segundo a vontade do Espírito. E tem uma passagem bíblica que o Espírito, lá no livro de Tiago, que nos leva e nos conduz a lugares que a gente muitas vezes não sabemos. Que ele é como um vento que vai nos levando, vai guiando nossas vidas. Mas o homem que vive espiritualmente, ele não pode viver no pecado. Ele não tem como viver nas obras da carne. O homem que é espiritual, ele vive de acordo com os frutos do Espírito. Não vive de acordo com a vontade da carne. E a Bíblia diz o seguinte, olha, e os que praticam essas coisas, que são as obras da carne, não herdarão o reino de Deus. Mas a Bíblia diz também o seguinte, mas o fruto do Espírito, que é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, contra essas coisas não há lei, pode praticar à vontade. Quando a Bíblia fala que, no Salmo 1 lá, né, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, versículo 3, Salmo 1, versículo 3, na qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará, quer dizer o seguinte, que o cristão que está debaixo, que está enraizado, que está com a sua árvore plantada junto a ribeiros de água, que é as águas do Espírito Santo, ele produz frutos. Produz frutos. Frutos, quando nós falamos aqui, ó, são frutos do Espírito, caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, temperança. E contra essas coisas não há lei. Então, as pessoas que vivem de acordo com a palavra de Deus, eles estão com a sua vida cheias do Espírito Santo e produz frutos dentro da obra do Senhor. Né? Para nós quase que concluímos praticamente, né, o arrependimento, né, de Davi. Davi ele peca, mas ele se arrepende. E ele diz o seguinte, olha Senhor, purifica-me com isopo. Isopo era um algodão que era utilizado na época. E ele era utilizado para quê? Ele justamente era mergulhado no sangue e o sangue era aspergido. Quando o povo de Israel foi sair do Egito, esse sangue, através desse isopo, era um instrumento como se fosse um pincel ou alguma coisa assim para poder espargir esse sangue nos umbrais da porta. Então o isopo era um instrumento que era utilizado para poder absorver o sangue, e o sangue era espargido nas portas ou nos umbrais das portas do povo de Israel lá dentro do Egito, onde veio o anjo da morte, matou todos os primogênitos, menos daqueles em que estava a marca do sangue nos umbrais da porta. Então, quando ele fala me purificar com isopo, quer dizer, nós temos que ter na nossa vida as marcas de Cristo. Devemos ter em nosso coração as marcas do sangue de Jesus Cristo. E quem tem as marcas do sangue de Jesus, irmãos, sempre procura viver uma vida de intimidade com Deus. E ele falava o seguinte, Senhor, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não me lance, Senhor, fora da tua presença. Né? Ele tinha essa preocupação, olha Senhor, cria em mim um espírito reto, que a minha vida possa ser uma vida de fazer a tua vontade, fazer o teu querer. Eu quero ter esse espírito reto, espírito de convicção em relação às coisas de Deus. E temos que pedir constantemente para que o Senhor venha renovar as nossas forças continuamente. Em Isaías capítulo 40, não me fala a memória, versículo 31, os que esperam no Senhor correrão e não se cansarão, subirão e não se fatigarão, serão como as águias, né? Estarão se renovando a cada dia. Em vez de ficar com os nossos pensamentos ociosos, até inclusive nesse tempo de pandemia, tem pessoas que ficam pensando, ou sem pensar nada, na sua mente,
o que leva a viver uma vida de pecado, eu aconselho a você que quando você estiver nesse momento de ociosidade, lê a palavra. Reserve um momento de oração na presença de Deus. Busca o Senhor. Medita na lei do Senhor. Então é como diz a palavra, medita na lei do Senhor de dia e de noite, pois será como árvore plantada. Quer dizer, quem medita na lei do Senhor, ele produz dentro de si algo produtivo, ele vai produzindo coisas maravilhosas. E ainda ele diz o seguinte, né? Torna a dar-me, a mim, a alegria da tua salvação. Eu preciso sentir essa alegria, porque a vida de pecado, a transgressão, e isso causou a Davi consequências desastrosas, né? A espada desceu na família de Davi, desceu de uma maneira terrível. Ele foi envergonhado pelas suas concubinas. O seu filho Absalão saiu com as concubinas do seu próprio pai. Quer dizer, ele foi humilhado, porque o pecado ele traz consequências. Não é que Deus pesa a mão, né? A gente às vezes usa um termo, olha, Deus foi lá, pesou as mãos. Será que Deus não perdoa o pecado? Perdoa o pecado. Mas o que acontece, irmãos? O pecado ele tem o seu desmembramento, tem as suas consequências. Não é porque Deus é ruim, porque o pecado ele provoca isso. Deus não precisa nem tirar a mão sobre a pessoa. A pessoa ela começa a caminhar pelos seus próprios caminhos e começa a sofrer as consequências em relação a isso. Por isso, irmãos, que nós devemos nos manter firmes na presença do Senhor. Essa mensagem de hoje nos fala justamente sobre isso. Deus está chamando a cada um de nós para um arrependimento, para uma vida contínua na presença dEle. Então, que possamos viver em paz, que possamos viver com a nossa vida íntima, guardada na presença de Deus. Então, essa mensagem aqui é justamente um clamor a Deus para que possamos viver um espírito quebrantado, um coração contrito, né? O sacrifício diante de Deus não é estar na igreja segunda, terça, quarta, quinta, mas Deus ele quer que nós tenhamos um espírito quebrantado, um sacrifício de obediência a Deus, um sacrifício de louvor a Deus, um sacrifício em que a nossa vida ela tem que estar em íntima comunhão com Ele. Esse é o sacrifício que Deus quer. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Continue orando por nós, essa é a mensagem da palavra de Deus e com certeza Deus irá falar continuamente dentro do seu coração. Que Deus abençoe a cada um. Amém? Que Deus abençoe. Deixa eu vir aí desligar. Não? Eu não sei onde.